E aí, pessoal, tudo bem com vocês, gente? Passando aqui porque você sabe, né? A gente que gosta de ler gosta também de compartilhar a leitura. Não sei se você já fez aí o seu planejamento para as leituras desse ano. O meu tá rolando aqui, tá? Tá acontecendo. E é claro que tem C.S. Lewis na minha lista de leitura, óbvio, né? Gente que gosta do autor vai ter sempre ele ali como uma referência para os nossos estudos. E aí, quando eu estava fazendo a minha lista, eu fiquei pensando, cara, como é que eu podia apresentar o C.S. Lewis para uma galera que ainda não conhece, que quer conhecer, pessoal que talvez já conhece o C.S. Lewis ficcional, né? O C.S. Lewis das Crônicas de Nárnia, mas quer entrar mais naquela vibe mesmo ali, que era o grande tema dele, o tema teológico, o tema da exposição da fé cristã. Como é que pode acontecer aí uma introdução ao C.S. Lewis, escritor mais teológico, né? Mais das coisas de Deus, das coisas da igreja. E, gente, é uma sugestão, né? Então, você que já tem uma leitura bacana do Lewis, esse vai ser só uma curiosidade aqui, você ver os livros que eu tenho. Mas para você que talvez queira ser introduzido de uma maneira que eu acho que pode ser mais produtiva, mais interessante, mais coesa, sabe? Eu gostaria que falassem para mim, cara, começa por aqui, assim talvez você consiga fazer um domínio melhor da escrita, das ideias, né, do estilo do autor escrever. Então, eu queria apresentar para vocês os meus 5 caminhos para uma leitura do C.S. Lewis não ficcionista, o C.S. Lewis mais teólogo, o C.S. Lewis mais defensor e expositor da fé cristã. Então, eu começaria, se eu fosse iniciar essa leitura do Lewis assim, eu começaria com Deus no Banco dos Réus. Esse livro é muito legal, ele é um livro relativamente extenso, e o bacana dele é que ele é uma coletânea de artigos, portanto, você tem uma miscelânea de temas que o Lewis trabalha, e você já consegue, você que nunca leu o Lewis não ficcional, você consegue já entender como é que o autor raciocina, como é que ele elabora as argumentações, às vezes muito bem elaboradas, né, que ele vai desenvolvendo. E são textos, alguns bem curtos, e não é um livro de um tema único, né, não é uma monografia, portanto você pode ler qualquer título, você pode chegar aqui no índice e o livro tem duas partes. Aqui tem um sobre o mal e Deus, milagres, dogmas do universo, o mito que se tornou realidade, né? Que é aquele conceito de que a mitologia era um reflexo da realidade que viria com Cristo, apologética cristã, os sofrimentos dos animais, o teísmo é importante. Aí a parte 2, perigos do arrependimento nacional, clérigos na igreja, clérigas na igreja, inclusive, gente, esse artigo aqui, Cléricas na Igreja, ele perpassa um pouco essa discussão hoje do pastorado feminino, né? Ele discutiu isso quando na Igreja Anglicana começou a se aventar a discussão sobre as clérigas, e ele vai dar o parecer dele que é muito criativo. Aí tem a parte 3, onde ele vai também trazer dois natais, o que o Natal significa para mim, progresso é possível, e uma parte 4 só de cartas, tá? Então, assim, eu acho que para quem vai começar, tem um material muito farto, muito variado, sabe aquela coisa à la carte, você escolhe o que quer, sem o compromisso de ler um livro inteiro. E aí eu acho que isso traz para você esse repertório do autor, do estilo de escrita, da forma de argumentação, com textos que podem ser muito mais interessantes no sentido mais imediato para um leitor que vai iniciar C.S. Lewis. Eu começaria, se eu fosse começar a ler o Lewis hoje, eu começaria por esse livro. Desse, tendo já lido alguma coisa, e outro detalhe, né, gente? Como não é um livro de um tema do começo ao fim, você nem precisa ler todos. Você leu aquilo que, sei lá, fez uma primeira triagem aqui do índice, foi do seu interesse, beleza. Você pode seguir outras leituras e vai lendo ele em paralelo, ele funciona muito bem, portanto. Acho assim uma leitura introdutória extremamente produtiva. Leu esse? Aí sim eu iria para cristianismo puro e simples. Antigamente eu achava que esse era o primeiro livro do Lewis a ser lido. Hoje, mais uma vez, pensando num autor, num leitor que tenha pouca fluência no texto do Lewis, por isso que eu recomendo esse aqui, que ele é um pouco mais apetecível, né? Ele você consegue digerir com mais facilidade para aí você ler o que é considerado talvez a magnum opus do Lewis, baseado nas transmissões de rádio que foram feitas durante a Segunda Guerra Mundial, e da linguagem do rádio para tornar-se linguagem escrita, já tem um processo, né, onde ele fez toda uma revisão, elaborou o texto e tornou-se um dos clássicos para a explicação do que é a fé cristã.
ainda funciona para mim, apesar de ser um livro praticamente dos anos 40, para mim ainda funciona como uma das melhores explicações da fé cristã que nós temos, né, do que é o cristianismo de fato. Alguém já brincou dizendo, olha, C.S. Lewis, cristianismo puro e simples. Puro não sei, mas simples não é mesmo. É uma brincadeira para dizer que o livro tem ali o seu desafio, né? E ainda mais um livro que agora sim você lê do começo ao fim, se você quiser seguir realmente todo o raciocínio do autor. O livro é dividido em 4 partes. O primeiro começa com aquela discussão sobre a necessidade de uma moral objetiva, para o princípio de racionalidade do ser humano, de coerência nesse mundo, o certo e o errado como indícios para a compreensão do sentido do universo. E depois dessa discussão da ética, ele vem para o livro 2, no que acreditam os cristãos, aí sim uma apresentação da fé cristã de maneira mais profunda. No livro 3, conduta cristã, então como é a prática cristã. E o livro 4, além da personalidade, ou os primeiros passos na doutrina da Trindade. Aí entra numa questão doutrinária, que é uma das mais impactantes da fé cristã, que é a doutrina do Deus Trino. É um livro sisudo, é um livro que tem ali os seus desafios de leitura. Talvez quem brincou dizendo puro não sei, mas simples não é mesmo, tivesse um pouco de razão. Por isso que eu acho que hoje ele pode ser uma leitura que fica depois de uma leitura mais introdutória do Lewis, mas é um livro que ainda é considerado, pelo menos por muitos, uma das melhores exposições da fé cristã. E aqui eu queria fazer uma ressalva, que eu acho que é um livro que é para o cristão ler e para o não cristão ler também. Porque o que a gente vê hoje muito de crítica ao cristianismo é baseado não na fé cristã, mas numa vertente do cristianismo que o cara experimentou na adolescência, o que ele viu na internet. Então, o sujeito se dá o direito de ser um crítico da fé cristã baseado numa experiência muito diminuta. Aí eu acho que esse livro aqui funciona até... Sabe aquela recomendação do Blaise Pascal? Se vocês querem criticar, saibam pelo menos a fé que vocês estão criticando. Acho que vale a pena, até para o não cristão. Uma leitura e um estudo de alguém que realmente é considerado um expositor da fé cristã, com qualidade, com referência, para que pelo menos você saiba, de fato, a fé que você está criticando. Então, cristianismo puro e simples, se você conseguir passar por ele, ele não vai nunca mais sair da sua cabeceira, vai virar uma obra de referência, de leitura a todo instante. Depois dele, eu acho que você poderia ler, para mim, um dos livros mais difíceis do Lewis, para mim, que é A Abolição do Homem. Esse livro aqui é um livro curtinho, pouquíssimas páginas. Esse meu aqui ainda está no lacre, inclusive. Eu comprei uma versão antiga, mas alguém pediu de presente, eu dei, depois comprei uma versão antiga, um outro exemplar, e agora eu tenho esse aqui. Mas como eu comprei também no dispositivo do Kindle, eu leio por lá e nem mexi. Mas está aqui para trazer para vocês A Abolição do Homem, que eu acho que é uma das leituras mais necessárias para a realidade que a gente vive hoje, que é a realidade do secularismo, do relativismo, do subjetivismo, do individualismo. Né? É uma confrontação bem intensa com essas tendências. O Lewis percebia isso já na sua época e escreveu A Abolição do Homem, que é essa busca de uma realização plena e humanista do ser humano, pode significar abrir mão finalmente do que seja a própria humanidade. Ele vai fazer uma metáfora, uma alegoria bem curiosa, né, dos homens que estão entre o cérebro e o estômago e tiraram o coração. Então ele faz essa percepção de que como hoje esses discursos em nome da humanidade desumanizam e tornam o ser humano menor do que ele é na perspectiva da fé cristã, na perspectiva de um homem que é criação de Deus. Então, se alimenta o cérebro, se alimenta o estômago, mas não se considera mais aquilo que é o fundamento, né, do homem, o recôndito do coração humano. Então, é uma crítica extremamente bem fundamentada. Lamento que muitos dos críticos da fé não se debrucem sobre ele, para perceber como o Lewis faz nesse Abolição do Homem aqui, uma leitura dessa realidade, do que a gente chamaria hoje de pós-modernismo, como ele detectou isso naquela época, e como ele respondeu, se não a todas, pelo menos alguns desafios
que nós temos percebido tão claramente hoje na nossa dinâmica. Então, acho que depois de você entender a fé cristã, você entender como o mundo hoje vê o ser humano e como é uma visão equivocada é extremamente crucial. Então, acho que é uma leitura assim obrigatória para aqueles que querem entender e querem ter uma resposta para esses dilemas da humanidade hoje. Passados esses três, para mim, assim, tem sido, pelo menos por enquanto, tá, gente? A trilogia do C.S. Lewis, essa leitura tem sido para mim uma leitura muito produtiva. Eu queria deixar dois livros de recomendação que eu também acho que funcionam para, mais uma vez, né, aqueles que estão se aventurando nessa caminhada cristã e querem experimentar esse autor como um autor que possa colaborar, que possa trazer reflexão sobre essa sua vivência com Deus. E os dois eu poderia chamar de textos ficcionais porque ele parte de um pressuposto ficcional. Mas na verdade é só o pressuposto. Então eu não considero uma literatura de ficção, ainda que entenda o pressuposto dele. Um é o Cartas a Malcolm, é um livro maravilhoso. Eu acho que é o melhor livro que eu li sobre oração. Né? Sai daqueles clichês de oração, sai daquela superficialidade e ele trata de temas assim muito profundos. E aqui a ficção é que ele cria, né, esse amigo Malcolm, a quem ele dirige cartas, e a gente está aqui fazendo essa leitura, está entrando aqui na intimidade da conversa de dois amigos sobre vários temas da fé cristã, inclusive o tema da oração, que é o tema principal. Então, para um tema que é o fôlego, que é a respiração da fé cristã, que é a oração, que é a sua comunhão com Deus através da oração, eu acho que é um livro que funciona muito bem, traz muitos insights interessantes. Algumas coisas são datadas, né? Algumas coisas já ficaram obsoletas como, não como argumento, mas como fluência de discurso, dos anos 60, pelo menos, mas os princípios, as análises, as verdades que ele fala aqui sobre oração são assim bastante promissoras e muito, para o que eu quero dizer, não é impactante, né? Mas vão trazer muita reflexão profunda para você a respeito da sua vivência e da sua dinâmica da oração. Então fica aqui essa dica do Cartas a Malcolm e a última dica que é sobre a questão, outra também da experiência da fé cristã, que são os nossos combates e as nossas lutas, né, nesse mundo. A Bíblia fala que a gente tem que lutar contra o mundo, a carne e o diabo. E é claro que eu vou trazer como último Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Esse livro aqui é muito curioso. O próprio Lewis disse que foi o livro mais difícil de descrever, porque é difícil você ficar imaginando como quem vai defender os argumentos que na verdade condena, né? O cristão condena os argumentos do inimigo, então ele teve que pensar como inimigo, isso foi muito trabalhoso, mas gerou, mais uma vez também, né, nesse ambiente da ficção, porque o pressuposto é de um diabo velho escrevendo para um diabo novo no serviço de tentar os crentes, a melhor maneira de fazer isso. E aqui você tem toda uma análise sobre vida cristã, sobre lutas contra o pecado, sobre batalha espiritual, não naquele tom pirotécnico, sensacionalista, mas a batalha, né, contra principados e potestades e a armadura de Deus e as quedas e como se retoma a caminhada, mas numa linguagem, mais uma vez, né, onde a gente tem o inimigo instruindo como vencer os cristãos. E aí se torna uma leitura realmente muito produtiva, apesar de eu concordar com isso também, que é muito cansativo às vezes você lembrar, nossa, mas isso aqui, quando ele fala o inimigo é Deus, né? Porque quem está escrevendo é o diabo. Então, esse raciocínio constante às vezes trava um pouco a leitura, mas continua sendo um texto, para a nossa experiência da vida cristã, um texto muito interessante e muito produtivo. Então é isso, né? Estou aqui apresentando a vocês essas preciosidades para me acompanhar nesse ano com essa sugestão. Não sei se fez sentido para você. Deixa aí no comentário se você já leu, se você está lendo, se você se interessou por ler algum deles, que outros você indicaria, qual você não indicaria, né? E a gente vai tendo essa conversa e quem sabe aí se ajudando muito nessa caminhada que todos temos que fazer na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Como a gente tem conversado, ser cristão na segunda-feira, né? Refletir a luz de Deus, refletir o Evangelho na segunda-feira, naquele dia a dia onde muitas vezes nós temos sido menos do que deveríamos ou temos falhado.
Então espero que tenha ajudado você. A gente vai conversando outras vezes sobre outras coisas e acompanhe aqui, se você quiser, as leituras que a gente vai fazendo, as indicações que a gente vai dando. Beleza? Até a próxima, valeu, bom dia a todos.